Não tem muito que me faça sair da sala antes de terminar, mas aquele dia eu deixei a luva em cima da lâmina e saí. Nem falei nada, só saí. Talvez você que está ouvindo ache que já viu coisa demais, que já sabe separar o que é técnico do que é pessoal. Eu também achava, mas aí chegou aquela caixa térmica com um pano úmido enrolado em silêncio. Foi numa sexta, quase meio-dia. O protocolo dizia, nascido morto por malformação. Sem nome da mãe, sem número do hospital, sem peso registrado. Só a data, 2 dias antes. Mas o bebê ainda estava quente. Você entende o que eu estou dizendo? Ele estava quente. Na entrada do centro médico, ninguém quis assinar a ficha de entrega. A enfermeira que trouxe se recusou a tirar o jaleco. Disse que só estava cumprindo ordem da direção. Deixou a caixa em cima da bancada e foi embora. A caixa era daquelas de isopor, forrada com pano branco molhado, meio encardido de sangue já diluído. E quando abri, eu tive a impressão de que o pano tinha sido molhado de propósito para esconder o contorno. Mas mesmo assim, quando puxei a primeira dobra, parei. Eu vi um rosto e logo atrás, outro, virado de costas para o primeiro. Como se alguém tivesse costurado 2 bebês por um só pescoço. Só que não era costura, era craniopagos parasíticos. Uma duplicação craniana parcial. Raríssimo. E mesmo assim, ali, na minha frente. Eu chamei a equipe técnica, mas pedi que ninguém fotografasse nada ainda. Queria entender o que tinha em mãos. Posicionei o corpo na mesa de mármore, que, sinceramente, era pequena demais para aquilo. As 2 cabeças ocupavam quase todo o espaço, e os braços eram de um só, perfeitos, pernas normais, tórax único. Mas os rostos, não. Um tinha feições suaves, boca levemente entreaberta, olhos fechados, como se tivesse dormido. O outro tinha o maxilar travado, sobrancelha franzida, um dos olhos entreaberto e esbranquiçado. Tinha tensão ali, como se aquele rosto tivesse ficado acordado por tempo demais. E eu sei como isso soa, mas foi isso que me deixou desconcertado. Durante os primeiros cortes, a gente encontrou duplicidade em várias estruturas. 2 calotas cranianas, 2 hemisférios cerebrais completos, com pontos de fusão grosseiros, mas cada cérebro tinha uma atividade circulatória distinta. Mesmo sem vida, dava para ver o traço de onde havia oxigenação. Quando abri a caixa torácica, o coração era único, mas haviam 2 nervos vagos descendo para estruturas separadas, e a dúvida ficou: será que um desses cérebros ainda mantinha alguma atividade até pouco antes? Essa pergunta me atrapalhou durante a incisão cervical. Porque ali, no ponto onde os 2 pescoços se fundiam, havia tensão, acúmulo de gases. E quando ligamos a serra oscilante para separar as vértebras cervicais, o som que saiu não parecia só gás. O primeiro barulho foi aquele que a gente já conhece, um estalo seguido de expulsão de ar podre, misturado com líquido, mas o segundo parecia preso. Veio abafado. E aí veio um som que eu nunca mais vou esquecer. Era um som úmido, ecoado, como se alguém tivesse gravado o choro de um bebê e tocado debaixo d'água. Mas o pior é que não foi de uma vez. Foi em 2 estágios. Primeiro o estalo, depois um gemido, depois esse som que parecia querer sair e não podia. A sala congelou. Um dos técnicos largou os instrumentos. O outro saiu. E eu fiquei ali, olhando para o rosto tensionado. Eu sei que era só deslocamento de gases, compressão entre cavidades, reação natural à decomposição. Sei disso. Mas também sei que o rosto que parecia em paz ficou igual, e o outro escorreu uma lágrima. Não é metáfora. Estava registrado. Uma lágrima só, do olho esbranquiçado. Foi nesse momento que eu deixei tudo como estava e saí da sala. Fui para o banheiro. Lavei o rosto. Fiquei me olhando no espelho por uns minutos.
Não sabia mais se eu estava com medo ou com vergonha, porque ninguém devia ver aquilo. Nenhuma equipe devia ter que lidar com um corpo assim, sem nome, sem número, sem origem. E mesmo assim, estava nas minhas mãos. E eu sabia que depois daquilo, tudo que restava era escrever: malformação letal. Depois que voltei para a sala, ninguém mais quis segurar o bisturi. A técnica da recepção ficou do lado de fora. O auxiliar de perícia, que normalmente ajuda nos cortes ósseos, nem olhava mais para a mesa e o pior, eu também não queria olhar. Mas ainda tinha coisa para terminar. Fiz o restante da avaliação sozinho. E mesmo sem ninguém para dividir o peso, aquilo parecia lotar a sala inteira. O cheiro, o som, o silêncio. Tudo ficou maior do que o ambiente permitia. Não dava para incluir 2 calotas cranianas num protocolo que só aceitava um número de caso. E quando eu tentei preencher o campo de massa encefálica, o sistema travou. Ele exigia uma entrada só, um volume só, um lado só. Era como se o próprio sistema recusasse aceitar que existiam 2 cérebros ali dentro. Fiquei encarando a tela por alguns minutos. O cursor piscando, piscando. E eu com a imagem dos 2 rostos ainda latejando no fundo da cabeça. Na ficha, eu escrevi: anomalia encefálica de origem indeterminada. Mas isso não dizia nada. A ficha original, com as anotações à mão, ainda estava sobre a bancada, com os esquemas desenhados, os pontos de duplicação mapeados, as medições incomuns. Só que eu sabia que aquilo não ia passar. Ninguém ia querer arquivar, ninguém ia querer assinar. Então eu fiz o que ninguém diz que faz, mas todo mundo sabe que acontece. Rasguei a ficha, em tiras finas. Joguei numa das lixeiras de descarte biológico. E pronto. Oficialmente, aquele bebê nunca teve 2 cérebros, nem 2 rostos, nem 2 nomes. Aliás, nunca teve nenhum. O campo identificação materna permaneceu em branco até o final. E foi essa ausência, esse espaço vazio no alto do formulário, que me doeu mais do que o resto todo. Porque um bebê sem nome, sem mãe, sem entrada oficial, pode desaparecer sem gerar nem dúvida. No dia seguinte, fui até o setor de registros internos perguntar de onde tinha vindo a ordem de recebimento. A enfermeira do plantão anterior não estava mais lá. O hospital regional dizia que tinha encaminhado um nascido morto por malformação grave, mas negava qualquer duplicidade craniana. Disseram que houve erro de comunicação. Mas ninguém erra uma cabeça extra. Ninguém confunde isso com um detalhe técnico. Entende o que eu estou querendo dizer? É como se todo mundo tivesse decidido, em silêncio, fingir que viu menos do que viu. Uma semana depois, eu recebi uma notificação do setor jurídico do Instituto pedindo que casos incompletos, sem protocolo compatível, fossem classificados de forma simplificada para fins de arquivamento. A sugestão era malformação incompatível com a vida. E foi exatamente o que eu escrevi no novo laudo. Não houve fotos, não houve carimbo. E o corpo foi encaminhado direto para a cremação institucional, sem nome, sem autorização da família, sem dúvida no sistema. Mas não saiu de mim. Até hoje, se eu fecho os olhos, eu lembro exatamente das feições daquele segundo rosto. Não o primeiro, o sereno, o que parecia adormecido, mas o outro, o tensionado, o que parecia atento. É disso que eu fujo quando me concentro em outros casos. Da ideia de que talvez uma parte daquele bebê tenha entendido o que estava acontecendo. Que aquela expressão não era só má formação muscular. Que aquele som não foi só gás. Você pode dizer que é impossível, e eu espero que seja. Mas desde aquele dia, eu nunca mais aceitei laudo vindo sem nome. Nunca mais toquei num corpo que chegasse embrulhado em pano molhado. E nunca mais vi uma caixa térmica sem lembrar do estalo que veio antes do choro que não tinha mais como sair.
tem coisa que fica. Não importa se rasgam os papéis, se zeram o sistema, se queimam o corpo. A lembrança não precisa de protocolo. E esse bebê, mesmo sem nome, mesmo sem certidão, ficou aqui dentro. Você não espera ver cortes externo-costais perfeitos fora de uma sala refrigerada com luz branca e equipe do lado. Muito menos no meio de uma clareira em plena Amazônia, a 6 horas de barco de qualquer sinal de telefone. O corpo estava ali, deitado com as costas nuas na terra, as pernas dobradas numa posição que só dá para manter enquanto se está consciente. E os braços não estavam soltos. Um ainda segurava a ferramenta improvisada, uma lâmina montada artesanalmente, feita de caco de vidro lascado, resina vegetal e madeira afiada, encaixada num punho de cipó, como uma espécie de bisturi indígena. Só que não era um ritual tribal. Era o corpo do Dr. Rafael Nogueira, o melhor médico legista que já trabalhou comigo. Se alguém me dissesse que um dia ele ia aparecer morto, isolado, com o próprio tórax aberto em Iji, eu teria rido. Ou ficado em silêncio como fiquei quando abri a sacola térmica que trouxeram com ele. A mesma que a gente usava juntos para levar corpos em campo quando não tinha estrutura. Só que agora era ele lá dentro. A posição dos cortes era impecável. O primeiro, subclavicular até o umbigo, abrindo a pele com precisão. Os tecidos moles foram separados das costelas como se tivesse uma pinça em cada mão, mesmo sem ajuda. A segunda incisão pegava do externo até a base do pescoço, contornando traqueia e clavícula. Aquilo ali não era coisa de alguém em surto correndo pelado na mata. Era técnica. Eu já tinha visto muitos tipos de automutilação. Já peguei gente com ferimentos graves, cortes desordenados, profundos demais ou mal localizados. Mas aquilo não era um surto emocional. Foi um procedimento. O mais estranho é que ele sabia o que estava procurando. Sabe aquele momento na necropsia em que você tem que parar de seguir o protocolo e prestar atenção? Foi esse momento que me quebrou. Porque ele não tirou nada de dentro do corpo. Não tinha víscera solta, nem tecido fora de lugar. O fígado, o coração e os pulmões estavam ali, só parcialmente deslocados, como se ele tivesse tentado apenas ver. Não foi uma tentativa de morrer. Foi uma tentativa de abrir. E essa diferença muda tudo. A perícia do local indicou que ele passou 2 dias sozinho depois do último contato com os participantes do retiro. A informação chegou por um barqueiro que encontrou o corpo e voltou em choque. Disse que viu um homem aberto no chão, como se tivesse sido operado por bicho. Mas não tinha bicho, e o laudo toxicológico já tinha antecipado o que a gente suspeitava. A presença de dimetiltriptamina em quantidade suficiente para colocar qualquer um em dissociação profunda. Só que ele não era qualquer um. Ele sabia o que aquilo causava. Ele estudava os efeitos de alucinógenos no corpo. Aliás, estudava até demais. Tinha um caderno no alojamento dele. Só que as páginas estavam arrancadas. Um dos guias disse que ele escrevia todas as noites, sempre depois das sessões com o chá. Mas ninguém viu o que ele escrevia. Nem os colegas de grupo, nem os indígenas que ajudavam no preparo. A única coisa que ficou foi um rabisco na parede de barro batido, do lado de fora da rede em que ele dormia. Um desenho de um corpo humano deitado, com os mesmos cortes da autópsia padrão. Nada místico, só técnico. Quando comecei a preparar o plano de abertura para exame. Sim, mesmo com os cortes já feitos, eu precisei refazer parte deles. Me dei conta de um detalhe que não consegui ignorar. Os músculos do peito estavam retraídos, mas não rompidos. O que quer dizer que ele não usou força bruta. Ele afastou, com calma. Quem já abriu um corpo sabe o que é ter que usar as 2 mãos, prender a respiração e cortar com convicção.
E o mais cruel disso tudo é que ele conseguiu isso sozinho. Ele não deixou nenhuma carta, nenhuma gravação, nenhuma explicação. O relatório da perícia psicológica posterior sugere estado dissociativo agudo com ruptura de identidade corporal, uma forma grave de desconexão entre a mente e o corpo, como se ele acreditasse de forma genuína que aquele corpo ali não fosse dele, ou que ele estivesse do lado de fora, operando um corpo alheio, só que não estava. Na conclusão do laudo, quando precisei preencher a causa provável da morte, minha mão tremeu. Escrevi: choque hipovolêmico em contexto de lesão autoinduzida. Mas a verdade é que ele não queria morrer. Não daquele jeito. Ele queria entender alguma coisa. Talvez sobre si mesmo. Talvez sobre o que ele acreditava que existia atrás do próprio corpo. Mas o que mais me incomodou não foi o corte, foi a ordem, foi o método, foi a convicção. Ele sabia exatamente por onde começar. E isso, para mim, é o que mais assusta. Eu revisei o laudo dele 3 vezes antes de liberar o corpo. Não porque tinha dúvida de onde vieram os cortes, mas porque tinha algo ali que me fazia pensar que ele não estava em surto. Surto é descontrole. E o que eu vi naquele corpo foi organização. Ele fez os cortes principais. Depois usou parte da vegetação, tiras de cipó trançadas com tecido da própria roupa, para afastar os retalhos de pele, como um afastador de baldrame improvisado. Aquilo não é coisa que se aprende num retiro espiritual. É coisa de quem sabe o que faz. Eu descobri uma coisa quando sequei a região abdominal e desci a linha até o púbis. Ele tinha feito o corte de forma simétrica, mas com um leve desvio lateral. E nesse desvio, ele tinha escrito uma sequência de números. Era difícil ver a olho nu, mas eu já vi pele marcada de tudo quanto é jeito. Ali estava uma série de algarismos feitos com a ponta do objeto cortante de forma rasa. Sequência exata: 3, 6, 9, 3, 6, 9. 3 vezes, mesmos números, sempre nesse padrão. Não era senha, não era matrícula, não batia com nenhum protocolo padrão. Mas me lembrou de uma coisa. Lá atrás, quando a gente ainda fazia estágio juntos, o Rafael tinha uma teoria que ele chamava de a ordem da repetição. Ele dizia que em exames sem causa aparente, o segredo não estava no que o corpo mostrava, mas no que ele repetia, na forma como certas lesões vinham sempre nas mesmas posições, no padrão de dilatação, na repetição de códigos do DNA mitocondrial que ninguém prestava atenção. Na época, eu achava que era só preciosismo, mas ele tinha razão em muita coisa. Talvez essa sequência fosse a forma dele repetir alguma coisa que viu, ou entendeu, ou que achava que tinha entendido. Depois que terminei os exames, fui chamado pela equipe da perícia que ficou na mata. Eles acharam o caderno dele. As folhas estavam dobradas, presas dentro de uma fenda no tronco de uma árvore, a uns 30 metros da clareira. Eu não devia ter lido, mas li. As últimas anotações falavam de um tal vazio entre o órgão e o gesto. Ele escrevia como se estivesse descrevendo o ato de cortar, não como violência, mas como caminho. Diz que há um momento em que o corpo para de resistir, mas a mente continua querendo saber. Fala do próprio nome várias vezes. Depois começa a escrever no plural: estamos abertos, estamos prontos, estamos vendo. Na última página só tinha isso: agora sim, posso entrar. O exame craniano me deu a pior parte. Havia uma incisão transversal, atrás da orelha direita, e outra na linha média do couro cabeludo, seguindo até a nuca. Cortes delicados, mas com intenção clara. Ele queria acessar a base do crânio. Conseguiu perfurar a região occipital, usando um lasco de pedra como apoio, martelado com a raiz de uma árvore. A parte de trás da cabeça estava afundada, não por trauma aleatório, mas por impacto controlado. Como se ele estivesse batendo só o suficiente para romper,
não para apagar. E conseguiu. Eu vi a membrana parcialmente retraída, vi marcas de toque, vi que ele mexeu no próprio cérebro. Ninguém corta o próprio crânio por impulso. Ninguém abre a própria caixa torácica por curiosidade. Ninguém segura uma ferramenta como aquela com firmeza, por minutos, em meio à dor, se estiver fora de si. A verdade é que ele estava dentro demais. A liberação do corpo foi feita com protocolo especial. A equipe do Instituto pediu que o transporte fosse discreto. Nenhuma divulgação, nenhuma nota pública. Morte acidental em contexto isolado. Foi como saiu no boletim interno. Mas a gente sabe. A gente que trabalha nisso sabe quando uma coisa não tem nome. E essa não tem. Tem uma última coisa que eu hesitei em contar. Durante o exame, quando finalizei a retirada da caixa craniana e me preparei para fechar, notei que a mandíbula estava tensionada, trincada, como se ele tivesse mordido alguma coisa antes de perder os sentidos. Usei um afastador e percebi que entre os dentes, no fundo da boca, havia um fragmento. Não era pedra, não era madeira, era unha, a dele. Ele colocou a própria unha no fundo da boca, como um marcador, como se quisesse deixar alguma parte de si guardada. Eu removi, guardei, mas nunca coloquei no laudo. Eu disse lá atrás que o que mais me incomodava era a ordem, o método, a convicção. Mas não é só isso. O que me incomoda mesmo é pensar que talvez ele tenha achado o que procurava. E que era algo que só se vê por dentro. Agora eu quero saber o que você acha. Isso foi um surto? Ou ele realmente achou alguma coisa do outro lado? Deixa aqui nos comentários a sua teoria. Eu leio todas. E se esse relato te prendeu até o final, já deixa o like para fortalecer e ajudar mais gente a conhecer esse tipo de história. Não sei se alguém vai ouvir isso. Talvez nem devesse estar gravando, mas às vezes tem coisa que, se a gente só escreve, parece que fica presa ali, na folha, como se fosse mais um laudo, mais um caso. E esse não foi. Foi o primeiro em que eu travei. O bebê chegou numa sexta, meio-dia. Sala 3, pediátrica. Era pequeno, muito pequeno. Menos de 20 dias, segundo o papel do hospital. O saquinho com os documentos dizia MSI, morte súbita infantil. Não era raro, não era novo. A gente recebe, faz o exame, preenche o protocolo e continua. Mas eu lembro que nesse dia estava tudo estranho desde o começo. O cheiro, o silêncio, o peso do corpo. Ele estava leve demais, enrolado num lençol meio puído com cheiro de talco barato. E tinha umas manchinhas no tecido. Sabe quando o sangue seca e fica quase preto? Tinha isso. Muito discreto, como se alguém tivesse tentado limpar. Eu abri o prontuário. Não tinha pré-natal. Não tinha peso de nascimento. Não tinha nem o nome completo da mãe. Só constava o da avó. O relatório do hospital era vago. Criança encontrada sem sinais vitais, suspeita de broncoaspiração, encaminhada ao IML por protocolo. Fui fazer o que tinha que fazer. Era mais um caso pediátrico, mais um corpo em silêncio. Mas não era. A primeira incisão torácica já me parou. Não tinha trauma externo. Nada que chamasse atenção visualmente, mas por dentro, o sulco logo abaixo das costelas era estranho. Era como se algo tivesse comprimido a região em meia-lua. Não era rompimento, era pressão contínua, como se tivessem apertado com algo elástico, e por dias. Mais embaixo, perto do queixo, o tecido mostrava fibrose, um tipo de cicatrização interna que só acontece quando a pressão é longa. A mandíbula estava levemente retraída, com edema localizado, mas sem trauma. Eu parei. Pedi para reorientar o foco da câmera. Reabri o tecido. Fui para o dorso, costas, lateral. E lá estavam. Marcas semelhantes. A distribuição me incomodou. A profundidade era sutil.
mas seguia exatamente a linha de como um pano seria enrolado, em formato fetal. Parte inferior das costelas, mandíbula, costas, como se o bebê tivesse sido mantido enrolado, firmemente, por dias. Não era lesão de acidente, não era agressão com objeto, não era espancamento, era contenção, do tipo que parece afeto, mas machuca do mesmo jeito. Eu não queria concluir antes de entender melhor. Pedi reforço de imagem, pedi revisão de posicionamento, liguei no hospital. Solicitei histórico da mãe. E foi aí que veio a parte que eu preferia não ter descoberto. A mãe tem 14 anos. Teve o parto em casa, sozinha. Ninguém sabia que ela estava grávida. Morava com a avó. Escondeu a barriga até o fim. Quando o bebê nasceu, ela escondeu também. Durante mais de uma semana. Ela dizia que ele dormia melhor quando estava bem preso. Amarrava o lençol ao redor do próprio corpo. Apertava o bebê contra a barriga, às vezes por cima da roupa, às vezes por baixo. A avó disse que nunca viu o menino, que só ouvia ele chorar e que não queria se meter, que era melhor não espalhar, que a menina já tinha sofrido demais. Na 8ª noite, ele parou de chorar. Foi aí que levaram para o hospital, mas já era tarde. O bebê não morreu de broncoaspiração. Não foi um erro no sono. Foi uma morte lenta, silenciosa, por compressão torácica contínua. A caixa pulmonar nunca teve chance de expandir como devia. A respiração era limitada e, com o tempo, a posição em que ele era mantido, sempre com o queixo pressionado, causou episódios de apneia. Pequenas pausas, que viraram ausência total de oxigenação. Ele não respirava bem e ninguém viu. Ouviu e fingiu que não entendeu. Eu fiquei olhando para o corpo dele por mais tempo do que deveria. Tinha um peso ali que não era físico. Não era só pelo erro técnico. Claro, me doeu ter começado o laudo errado, ter presumido o padrão, ter quase fechado como mais um caso de MSI. Mas o que realmente me atingiu foi o vazio em volta. Ninguém brigou por ele. Ninguém apareceu para saber como, nem porquê. Na ficha não constava nem nome, só masculino, 18 dias, sem identificação materna confirmada. O hospital não abriu BO. A delegacia não insistiu. O caso ficou num limbo, como se ninguém soubesse quem deveria responder por aquilo. A mãe foi internada em estado emocional grave. Tentaram encaminhar ela para acompanhamento. A avó alegou ignorância. Ela se virava sozinha, doutora. A gente achou que era melhor assim. Melhor assim. Eu reescrevi o parecer. Detalhei tudo. As marcas, os ângulos, a distribuição das lesões internas. A ausência de hematomas, que tornava tudo ainda mais difícil de classificar. Porque não era visível, porque não doía de fora para dentro. Era o contrário. O corpo foi se adaptando ao aperto até não conseguir mais. O pulmão dele nunca encheu por completo. A respiração era ofegante desde o começo. Ele vivia dentro de uma dobra de pano, preso contra alguém que também era só uma criança. E o que me consome é saber que ela não queria matar, não teve intenção. O termo técnico é negligência não intencional. Mas eu não sei se essa definição dá conta do que vi ali. Porque não foi só ignorância. Foi medo. Medo de ser expulsa de casa. Medo de apanhar. Medo de ser julgada. Medo de mostrar o que tinha acontecido. Então ela escondeu. Como tinha escondido a barriga. Como escondeu o choro. Como escondeu o corpo. Como escondeu a morte. A avó contou que nas primeiras noites ela dormia sentada com o bebê amarrado no peito. Que dizia que ele ficava mais calmo assim, como quando estava dentro da barriga. E no fundo, era exatamente isso que ela queria. Que ele ficasse do tamanho do silêncio dela. Que ninguém notasse. Só que isso custou a vida dele. E agora ninguém quer carregar essa culpa. O caso vai ser arquivado, sem processo,
sem audiência, sem manchete. Mais um arquivo, mais uma folha carimbada. Eu fiquei com a imagem da arcada mandibular na cabeça. Um bebê com os dentes ainda por nascer, com o osso já moldado pela pressão de um pano. A face se adaptando à contenção, como se ele também tentasse se encolher para caber naquilo. Tem algo cruel nisso que nem sei explicar direito. Não foi ódio, não foi brutalidade, foi desespero. Só que desespero também aperta, também pesa, também sufoca e às vezes mata. Esse bebê morreu sem nome, sem escoriação, sem barulho. E o que me assusta é que quase passou como se fosse normal. Quando eu terminei de preencher o laudo final, fechei a pasta e só fiquei ali, sentada. O silêncio da sala parecia mais forte do que o barulho do exaustor. Não sei por quanto tempo fiquei assim. Só sei que, pela primeira vez, me vi chorando sem perceber. E por mais que eu tentasse manter o foco técnico, o distanciamento clínico, já era. Foi nesse dia que eu entendi que o corpo às vezes grita, mesmo sem ferida aparente, mesmo sem corda, mesmo sem crime. Ele grita nos detalhes, no músculo retraído, no pulmão que não cresceu, no osso moldado por medo. E para ouvir isso, você não pode estar só como médica, tem que ouvir como mulher, como alguém que também teve medo de ser descoberta em algum momento da vida. Essa foi a perícia mais silenciosa que eu já fiz. Nem o corpo, nem a história tinham voz. E talvez por isso eu esteja falando agora. Eu só peguei esse plantão porque o titular do caso pediu afastamento. Não explicou por quê. Só deixou uma nota. Preferia não tocar nesse corpo. Quando eu bati o olho na ficha, não entendi o motivo. Jovem, 26 anos, politraumatismo por colisão. Causa comum, infelizmente. Acidente rodoviário, corpo recolhido ainda com vestígios de traje formal. Sem sinal de violência de terceiros, sem protocolo de preservação de prova. Mas quando o corpo chegou, o desconforto começou. Não pelo que eu vi, mas pelo que eu não conseguia desver. Ela estava com o vestido de noiva ainda no corpo, rasgado no ombro direito, sujo de barro na barra. Tinham usado grampos de papelaria para fechar a lateral do vestido, como se alguém tivesse tentado manter a peça inteira depois de um rasgo. Improvisado, mas cuidadoso. Os sapatos ainda estavam nos pés, brancos, altos, com marcas nítidas de barro recente. Terra vermelha, encharcada. Provavelmente caiu num ponto da estrada sem calçamento. Talvez uma zona rural. Ainda não tinham me informado o local exato do acidente. Até aí, só um caso triste. Mas quando começamos a remover o vestido, porque não se faz perícia completa com roupa no corpo, eu senti que tinha alguma coisa errada. O forro interno do vestido, na altura do abdômen, estava mais duro, algo costurado por dentro, como um tecido reforçado. Peguei a tesoura e abri com cuidado. Entre o forro e a renda, tinha um pedaço de papel dobrado, pequeno, branco, sem nenhuma mancha, nenhum vestígio de sujeira. Nenhum rasgo, nenhuma gota sequer de umidade, o que era impossível considerando o estado do corpo. A dobra estava tão firme que eu tive que usar uma pinça para desdobrar sem danificar. Estava escrito: "Me perdoa por não conseguir." A letra era firme, sem tremores, sem rasuras. Papel perfumado, daqueles de papelaria antiga. E mais estranho, não tinha nenhuma digital visível além da dela. Eu pedi análise depois. Confirmado. Só a dela. A partir dali, o que era para ser um caso rápido virou um desconforto progressivo. As lesões eram compatíveis com trauma torácico, fratura de bacia, hemorragia interna, tudo consistente com atropelamento em alta velocidade. Mas os olhos dela estavam com petequias, pequenas hemorragias internas, mas não de impacto. Isso eu posso dizer com certeza. Não tinha trauma na região ocular, nenhum osso orbital fraturado.
nenhuma lesão direta. As petequias que estavam ali são compatíveis com estresse agudo, muito agudo, de alguém que passou por uma descarga emocional extrema em vida. Choro intenso, talvez, angústia física, sufocamento emocional, por assim dizer. O batom dela tinha sido aplicado às pressas, escorrido embaixo do lábio inferior, e mesmo com tudo isso, ela tinha perfume no pescoço. Sabe o que é isso? É como se ela tivesse se arrumado inteira e depois se despedido. Não tem outra palavra. O mais frio de tudo foi ver que o rosto dela não tinha expressão de susto, nenhuma contração involuntária, nenhum reflexo de última hora. Parecia uma mulher dormindo depois de ter aceitado alguma coisa. Quando eu terminei os exames, ainda achando que podia ser só coincidência, fui revisar a entrada do corpo no sistema. Vi que quem fez o primeiro contato foi o noivo. Ele ligou, informou o nome, deu entrada no reconhecimento preliminar. Mas o mais estranho ainda estava por vir. 2 dias depois, ele apareceu pessoalmente. Disse que queria liberar o corpo, que não ia fazer velório aberto, que só queria que ela descansasse. E me perguntou se tinha algo que ela deixou. Eu não costumo falar com familiares, não é papel da gente, mas naquele caso eu mostrei o bilhete. Ele chorou. Não chorou forte, chorou contido, como quem já sabia. Disse que ela escrevia bilhetes em papel perfumado desde a adolescência, que ela deixava anotações pela casa, que às vezes escrevia coisas e escondia nas roupas, só para ele achar depois. Disse que na última semana ela estava diferente, calada, evitando contato, falava baixo, tinha chorado 2 vezes sem motivo enquanto tomava banho. E quando ele perguntou o que estava acontecendo, ela só disse que não era justo, que ela achava que não merecia ser feliz. Depois que ele foi embora, eu ainda fiquei um tempo sentada no banco frio da antessala, segurando o papel. Na ficha constava que o acidente aconteceu numa estrada secundária, cerca de 3 quilômetros antes do cartório onde seria realizado o casamento civil. Segundo a perícia do local, ela saiu do carro e foi atravessar a rua para pegar a bolsa, que tinha esquecido no capô. Um caminhão vinha numa curva. O motorista freou, tentou desviar, mas não deu tempo. Ela foi atingida em cheio na lateral do corpo. O mais estranho é que o carro estava parado no acostamento. Nada justificava ela sair correndo para frente da pista. O motorista não estava em alta velocidade. Testemunhas disseram que ela estava sozinha no carro, já pronta para descer. O pai dela vinha atrás, em outro carro. Disse que só viu o corpo no chão quando chegou. Ninguém entendeu por que ela saiu daquele jeito, mas eu vi. Vi nos olhos dela que aquilo não foi impulso, foi silêncio. O tipo de silêncio que vem antes do fim, que parece um vazio, mas que está cheio de alguma coisa que a gente não vai entender nunca. Teve uma coisa que eu não comentei no laudo, e nem podia porque não é técnico, mas está comigo desde aquele dia, quando eu finalizei os exames e me aproximei do rosto dela para fechar as pálpebras, porque é isso que a gente faz, mesmo que pareça gesto simbólico. Eu juro que por um instante tive a impressão de que ela já estava assim, com os olhos fechados. Fechados de um jeito que não é natural. Não era tônus muscular pós-morte, nem reflexo. Era como se ela tivesse se preparado, como se já tivesse se despedido antes mesmo do acidente, como se já estivesse com os olhos fechados, por dentro. Esse tipo de coisa não entra no laudo. Não tem código para isso, não tem carimbo. Mas fica no rodapé da memória da gente, como mancha de café que não sai da borda da mesa. Fica o bilhete, fica a frase, me perdoa por não conseguir. Fica a imagem de um corpo que não teve crime, mas que teve recado. Fica o noivo parado do outro lado da sala, olhando o papel com as 2 mãos tremendo, como quem recebeu um pedido de desculpa. Tarde demais. Eu já peguei outros casos assim. Casos sem violência. Casos em que o corpo estava inteiro.
mas nunca um corpo que parecia saber o que viria. Nunca um vestido costurado por dentro com um último recado. Nunca olhos tão fechados como os dela. E eu penso nisso até hoje. Porque tem gente que pede socorro berrando, tem gente que pede desculpa escrevendo. Ela não pediu nem uma coisa nem outra. Ela só esperou e se despediu com os olhos. A primeira coisa que me disseram naquele plantão foi que parecia um caso de engasgo ou alguma parada espontânea durante surto, que era comum, que acontecia. Mas a única coisa que eu enxergava quando abri o tórax era o tamanho do coração dele. Não no sentido romântico, tá? No literal mesmo. O coração estava grande, inchado, pesado. E o sangue que saiu quando eu fiz o corte na base não devia estar ali daquele jeito. Pelo protocolo, eu não podia anotar nada daquilo como anormal, sem comprovação. Mas eu nunca tinha visto um peito se romper por dentro, sem trauma de fora. E eu sei que esse áudio não vai para prontuário, nem é para relatório. Mas eu precisava registrar de algum jeito. Então tô falando aqui do jeito que vem. A ficha era simples. Corpo masculino sem identificação, aproximadamente 48 anos, homem negro, visivelmente em situação de rua, encaminhado por uma unidade da Polícia Militar da capital. Dava entrada no hospital às 22h37 da noite anterior, segundo o registro do sistema. Diagnóstico: óbito indeterminado após surto de agitação. Palavras que eu já tinha lido mais vezes do que gostaria. No boletim constava que ele foi recolhido em via pública em estado de confusão, com falas desconexas e tentativa de agressão a transeuntes. Nada disso foi filmado. Não teve registro. Mas a ficha dizia. Dizia também que ele já estava algemado no trajeto até o hospital. Chegou ao pronto-socorro contido, imobilizado em maca com faixa cruzada, que é aquele tipo de contenção usado em pacientes psiquiátricos em surto. Aquelas fitas largas de tecido e velcro que passam sobre o tórax, ombros e punhos. Faleceu antes da triagem. O médico que preencheu a entrada alegou que ele parou de gritar repentinamente. E em menos de 1 minuto já não respondia mais. Quando eu peguei o corpo, ele ainda estava com os pontos da contenção impressos no tórax. Não marcas de violência, marcas de peso, compressão por tempo demais. Durante o exame, eu achei que ia ser só mais uma rotina. Retiro de cavidade, avaliação de órgãos, registro de vísceras. Mas no momento em que tirei o coração da caixa torácica, algo não batia. Ele estava cheio demais. E não só isso. Estava com as veias dilatadas, principalmente nas regiões que irrigam o esôfago. E o sangue ali tinha uma coloração escura, mais escura do que o habitual, como se tivesse sido empurrado ali e impedido de circular por tempo demais. Só que o mais estranho era o seguinte: não tinha sinal de obstrução, nada que indicasse entupimento. Nem lesão de válvula, nem fibrose, nem coágulo. Era como se o próprio corpo tivesse se recusado a funcionar. Como se o colapso tivesse começado antes da falência real. Eu pausei o exame. Fui até a base do computador, puxei os relatórios dos outros plantonistas. Vi que ele deu entrada reclamando, sim, mas não de dor. Só gritava. Gritava palavras sem conexão. Dizia que estavam ouvindo ele, que tinha alguém atrás. Coisas assim. Foi levado direto para contenção, sem avaliação psiquiátrica. E parou de gritar. E parou de respirar logo depois. Na ficha constava sem resistência à imobilização. Mas a quantidade de tensão muscular no corpo não parecia de alguém calmo. O pescoço estava rígido, a língua mordida, mandíbula contraída. Um dos pulmões estava comprimido. Não colapsado por trauma. Comprimido, por fora, talvez por posição, talvez por tempo.
mas não era comum. Eu pensei em reagir, em registrar alguma coisa mais detalhada, em colocar uma observação no sistema interno. Mas o laudo técnico não permite esse tipo de interpretação subjetiva. A chefia orienta a relatar apenas o mensurável. E como se mede desespero? Quando eu terminei o exame, a sala estava em silêncio. A lâmpada acima da mesa oscilava, como sempre. O ar-condicionado fazia aquele barulho de vento velho passando por dentro de tubo entupido. E só. Mas eu fiquei um tempo parada, olhando para a ficha dele. Não tinha nome. Nenhum. Só um número provisório no canto superior. Tinha data e hora da entrada. Tinha tempo de óbito. Tinha a palavra desorientado, repetida 3 vezes. Mas não tinha ninguém. Ninguém para contestar o que aconteceu. Ninguém para cobrar. E é aí que mora o problema. Quando a gente não tem ninguém esperando por respostas, a burocracia costuma se apressar para encerrar. O relatório de transferência dizia que ele foi contido por segurança. O parecer da equipe de enfermagem dizia que ele cessou a verbalização logo após a imobilização. Mas eu já vi gente cessar verbalização de forma muito diferente. E o que esse corpo me dizia não era silêncio clínico, era colapso interno, não de coração, de mente. O que eu encontrei dentro dele não foi infarto, não foi arritmia, foi pressão, pressão acumulada, uma espécie de explosão sem som. A musculatura do peito ainda estava tensa, mesmo horas depois da morte. Os vasos da garganta estavam distendidos, a traqueia comprimida, a musculatura da parede torácica exaustivamente tensionada. Como se ele tivesse gritado até o corpo entender que ninguém ia escutar. E aí parou. Eu rascunhei um parecer preliminar, só para eu mesma entender o que estava sentindo. Escrevi com minhas palavras, sem a frieza técnica. Paciente em surto agudo, sem histórico clínico visível, contido por tempo indeterminado, morreu em silêncio absoluto com sinais internos de sobrepressão cardiovascular e respiratória sem causa mecânica externa. Fiquei olhando aquilo na tela. Sabia que não podia registrar daquele jeito. Sabia que não ia entrar no laudo, mas eu precisava escrever. Era só para mim. No fim, o laudo oficial foi o que já estava engatilhado desde que ele chegou. Causa mortis indeterminada. Essa palavra, indeterminada, é um abrigo perfeito para todo tipo de coisa que ninguém quer encarar. Você não precisa mentir, mas também não precisa dizer nada. Você coloca ela ali, fria, neutra, limpa e pronto. Fecha o caso. Só que eu sabia que ele não teve uma parada do nada. Ele foi apagando aos poucos, do mesmo jeito que muitos outros apagam. Mas esse ainda estava gritando quando foi deixado sozinho. Ele não resistiu, mas não porque era fraco. Não porque usou alguma substância, não porque teve uma crise respiratória ou um ataque cardíaco. Ele não resistiu porque não aguentou mais ser ignorado. E o corpo entendeu antes da mente. Eu fui até a geladeira da ala C, onde os corpos aguardam liberação. Abri a porta com a ficha dele na mão. Nenhum familiar tinha aparecido. Ninguém ia aparecer. Vão liberar para sepultamento comum com número na cruz de madeira. Se ninguém reclamar, depois de uns anos ele vai para a cova rasa compartilhada, com restos de outros que também não tinham nome. Pessoas que também chegaram sem alguém do lado, que também não resistiram. Talvez seja por isso que eu estou gravando isso aqui. Porque tem coisa que não tem lugar em formulário nenhum. Tem coisa que não cabe em campo obrigatório. E se a gente não fala, ninguém fica sabendo. Na sala de limpeza, antes de encerrar o turno, eu voltei lá, só para olhar mais uma vez. A pele dele já começava a mostrar os primeiros sinais de rigidez definitiva. A boca um pouco entreaberta. O queixo ainda com marca da faixa de contenção. Eu fechei os olhos por um segundo e só pensei. O coração dele estava cheio. Era isso. Cheio de sangue que não saiu. De ar que não entrou, de palavras que ninguém escutou,
De susto, talvez, ou de uma coisa que só ele sabia, mas estava cheio demais para um peito tão sozinho. E a verdade é que foi isso que me derrubou. Não foi o caso, foi o silêncio depois.